A paz, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Louvado seja Deus por mais um dia, mais uma oportunidade, juntinhos aqui no nosso canal Jornada da Leitura da Bíblia em um ano. E estamos prosseguindo nossa longa jornada para a glória de Deus. Mais um dia que o Senhor nos concede. Se dormimos e acordamos, foi porque o Senhor nos sustentou e estamos aqui para cumprir a nossa agenda deste dia. Bíblias na mão e vamos fazer a nossa leitura, o nosso devocional, sempre com ela, nossa companheira infalível. Irmãos amados, eu quero que vocês hoje desfrutem das bênçãos do Senhor, porque o nosso Deus é um Deus de vitória. O nosso Deus é um Deus que está sempre conosco em qualquer momento, em qualquer circunstância. E como Josué, vamos estar sempre colocando o Senhor à frente de nós. Vamos sempre estar seguindo as suas estratégias para podermos guerrear e sair vencedores na batalha da vida, na batalha da nossa vida espiritual, porque o nosso prêmio é a salvação eterna. Então, hoje já vamos prosseguir na leitura dos capítulos 12, 13 e 14. Vamos então? Que Deus nos abençoe no nosso momento reservado para o nosso devocional. Estamos aqui para ser a companhia, o incentivo para você conseguir, em nome de Jesus, juntamente comigo, né? Conseguirmos ler toda a Bíblia Sagrada, toda essa preciosa palavra este ano. E você que está chegando agora, muito prazer, seja bem-vindo aqui ao canal dos Leitores da Bíblia. Seja mais um integrante desse exército. Compartilha, curta, se inscreva, e coloque os seus comentários aqui. Queremos ouvir você glorificando a Deus através das suas palavras e também edificando os irmãos. Vamos então, meus amados, Bíblia na mão e o seu momento e o nosso momento devocional com o Senhor. Amém? Vamos então, capítulo 12. Josué capítulo 12. O povo de Israel havia derrotado os reis que moravam a leste do rio Jordão e ocupado as suas terras. Essas terras iam desde o vale de Arnon, subindo o vale do Jordão, até o monte Hermon. Os reis que os israelitas derrotaram são citados em seguida. O primeiro foi Seom, o rei dos amorreus que vivia em Esbom. O reino dele começava em Aroer, na beira do vale Arnon e na metade do vale, e ia até o rio Jaboque, na divisa da região de Amon. Esse reino ia até a metade de Gileade. Do lado leste do vale do Jordão, o reino de Seom começava no lago da Galileia, na direção de Bet-Gesimote, a leste do Mar Morto, e ia até o sul ao pé do Monte Pisga. Os israelitas também derrotaram Og, rei de Bazã, que foi um dos últimos refaíns. Ele morava em Astarote e Edrei. Do reino dele faziam parte o Monte Hermon, Salca e toda a região de Bazã, até a divisa com os Jesuritas e Maacatitas, e também metade de Gileade até as terras de Seom, rei de Esbom. Moisés e o povo de Israel os derrotaram. Moisés, servo do Senhor, deu as terras desses reis às tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste. Josué e o povo de Israel derrotaram todos os reis das terras que ficam a oeste do rio Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, na direção de Seir. Josué dividiu essas terras entre as tribos para serem delas para sempre.
Faziam parte dessas terras a região montanhosa, a planície, o Vale do Jordão, a subida das montanhas, o deserto e a região sul. Nessa terra moravam os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Foram derrotados os reis das seguintes cidades: Jericó, Ai, perto de Betel, Jerusalém, Hebrom, Jamute, Laquis, Eglon, Gezer, Debir, Geder, Orma, Arade, Libna, Adulam, Maquedá, Betel, Tapuã, Éfer, Afeca, Lazarom, Madom, Azor, Sinromerom, Akzaf, Taanaque, Megido, Quedes, Joqueneão, na região do Carmelo, Dor, no litoral, Goim, na Galileia, e Tirza, ao todo 31 reis. Josué capítulo 13. Quando Josué já estava bem velho, o Senhor disse: Você já está muito velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Falta conquistar a região dos filisteus e dos jesuritas. Essa terra que vai desde o riacho de Sior, na divisa do Egito, até a divisa de Ecrom, no norte, pertencia aos cananeus. Os governadores dos filisteus viviam nas cidades de Gaza, Asdod, Asquelon, Gate e Ecrom. Falta conquistar a terra de Ave, no sul, toda a terra dos cananeus e Meara, que pertencia aos sidônios, até Afeca, na divisa com os amorreus. Também falta a terra dos Gebalitas e na direção do leste todo o Líbano, desde Baal-Gade ao pé do Monte Hermon, até a subida de Amate. Finalmente, faltam todos os sidônios que vivem na região montanhosa entre os montes Líbanos e Misrefote-Maim. Eu expulsarei essa gente conforme o povo de Israel for avançando. Divida desde já a terra para que o povo de Israel fique dono dela, como mandei antes. Portanto, reparta essa terra entre as outras 9 tribos e a metade oeste da tribo de Manassés. Essa terra será dessas tribos. As tribos de Ruben e de Gade e a outra metade da tribo de Manassés haviam recebido as suas terras que ficam a leste do rio Jordão. Era isso que Moisés, servo do Senhor, lhes tinha dado. As suas terras iam desde Aroer, na beira do vale Arnon, e desde a cidade que ficava no meio daquele vale, até Dibom, incluindo todo o planalto de Medeba. Faziam parte das suas terras todas as cidades governadas por Seom, o rei dos amorreus, que reinava em Esbom, e iam até a divisa com os amonitas. As suas terras incluíam ainda Gileade e a região onde os jesuritas e os maacatitas moravam, e também todo o monte Hermon e toda a região de Bazã até Salca. Incluíam finalmente o reino de Og. Og, que foi o último dos Refaíns, reinava em Astarote e em Edrei. Moisés tinha derrotado e expulsado esse povo, mas os jesuritas e os maacatitas não foram expulsos. Eles ainda vivem no meio do povo de Israel. Porém, Moisés não tinha dado terras à tribo de Levi. As propriedades dos levitas eram os alimentos trazidos a Deus o Senhor como oferta, conforme ele havia ordenado a Moisés. Moisés tinha dado uma parte da terra às famílias da tribo de Ruben, para ser propriedade delas. Essas terras iam desde Aroer, na beira do vale Arnon, e desde a cidade que ficava no meio do vale, até Medeba, e todo o planalto ao seu redor,
incluíam Esbom e todas as cidades do Planalto, isto é, Dibom, Bamote, Baal, Bet-Baal-Meon, Jaza, Quedemote, Mefaate, Kiriatim, Sibma, Zerete, Saar, no monte do vale. Também Bet-Peor, a subida do monte Pisga, Bet-Gesimote, todas as outras cidades do Planalto e todas as cidades de Seom, o rei dos amorreus, que reinou em Esbom. Moisés havia derrotado o reino de Seom e os príncipes de Midian, Evi, Requém, Zur, Ur e Reba. Todos esses viviam nessa terra e reinavam, dominados por Seom. Entre os que foram mortos pelo povo de Israel estava Balaão, o adivinho, filho de Beor, a oeste da divisa da tribo de Ruben. Era o rio Jordão. Estas foram as cidades e povoados dados às famílias da tribo de Ruben para serem propriedade delas. Moisés também tinha dado uma parte da terra às famílias da tribo de Gade para ser propriedade delas. As suas terras incluíam Jazer, todas as cidades de Gileade e a metade da terra dos Amonitas até Aroer, que fica a leste de Rabá. Iam de Esbom até Ramá-Mispa e Betonim, e de Maanaim até a divisa de Lodebar. No Vale do Jordão incluíam as cidades de Bet-Aram, Bet-Nimra, Sucote e Zafon, e também o resto do reino de Seom, o rei de Esbom. A oeste, o limite das terras de Gade era o rio Jordão, até o lago da Galileia do Norte. Estas foram as cidades e povoados dados às famílias da tribo de Gade para serem propriedade delas. Moisés tinha dado uma parte da terra às famílias de uma das metades da tribo de Manassés para ser propriedade delas. As suas terras começavam na cidade de Maanaim e incluíam toda a região de Bazã, que pertencia ao rei Og, e também todas as 60 cidades que eram de Jair em Bazã. Incluíam a metade da região de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Essas terras foram dadas às famílias de metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés. Assim, Moisés, nas planícies de Moabe, tinha dividido a terra que ficava a leste da cidade de Jericó e do rio Jordão. Mas ele não deu nenhuma parte da terra à tribo de Levi para ser propriedade dela. Moisés disse aos membros dessa tribo que o Senhor, o Deus de Israel, era a propriedade deles. Aleluia, glória a Deus. Josué capítulo 14. São essas as terras que o povo de Israel recebeu em Canaã. Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os chefes das famílias das tribos de Israel fizeram a divisão, como o Senhor havia ordenado a Moisés. A divisão das terras das 9 tribos e meia foi feita por sorteio. Moisés tinha dado uma parte da terra às 2 tribos e meia que ficaram a leste do rio Jordão, mas os levitas não receberam terras. Os descendentes de José estavam divididos em 2 tribos, Manassés e Efraim. Não foi dado nenhum pedaço de terra aos levitas, mas eles tinham cidades para morar e também pastos para o seu gado e os seus rebanhos. O povo de Israel dividiu a terra como o Senhor havia ordenado a Moisés. O povo da tribo de Judá foi falar com Josué em Gilgal. Calebe, filho de Jefoné, do povo quenezeu, disse a Josué: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de você e de mim.
Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espionar a terra. Eu dei um relatório que sabia que era verdadeiro. Os homens que foram comigo espalharam medo no meio do povo, mas eu obedeci fielmente ao Senhor meu Deus. Naquele dia, Moisés me fez a seguinte promessa: Calebe, você obedeceu fielmente ao Senhor meu Deus. Por isso, fique certo de que você e os seus filhos serão donos para sempre de toda a terra que pisarem. Aleluia. E Calebe continuou: Agora veja, faz 45 anos que o Senhor Deus disse essas coisas a Moisés. Isso foi no tempo em que o povo de Israel atravessava o deserto. E o Senhor me tem conservado com vida até hoje. Olhe para mim, estou com 85 anos e me sinto tão forte hoje como no dia que Moisés me mandou espionar a terra. Ainda tenho bastante força para combater na guerra e para fazer o que for preciso. Agora me dê essa região montanhosa que o Senhor me prometeu quando os meus companheiros e eu demos o relatório. Naquele tempo dissemos a você que os gigantes anaquins estavam lá, morando em grandes cidades cercadas de muralhas. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei como ele prometeu. Então Josué abençoou a Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu a cidade de Hebrom para ser sua propriedade. Até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho de Jefoné, do povo quenezeu, porque ele obedeceu fielmente ao Senhor, o Deus de Israel. Antes disso, Hebrom era chamada de Kiriat Arba. Arba havia sido o maior dos anaquins. Então houve paz na terra. Aleluia, glória a Deus pela sua palavra, glória a Deus, porque confiamos em um Deus fiel, em um Deus que promete e cumpre, em um Deus que tem palavra, aleluia, em que nós podemos confiar, porque nele não há dúvida, nele não há sombra de variação. Nosso Deus é o mesmo de eternidade a eternidade. E que lindo a história de Calebe. Calebe, que havia recebido a promessa de Deus, já fazia 45 anos. Ele viu a fidelidade do Senhor por causa da sua obediência. Oh, irmãos, que maravilha, que maravilha. Não importa o tempo que passar, o Senhor é fiel para cumprir o que nos prometeu. Aleluia. Ele é fiel. Ele é fiel. Confiemos no Senhor, porque o nosso Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. É o Deus que foi com Moisés, que foi com Josué e é conosco. Assim como foi com o profeta Elias, que ainda vamos ouvir a história dele, um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas que o Senhor estava com ele. E quando ele disse que não ia chover, não choveu por 3 anos e depois voltou a chover. Oh, irmãos, que maravilha ter a confiança nesse Deus vivo, nesse Deus poderoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Que as nossas vidas sejam abençoadas pelo Senhor, que possamos ser ajudados pelo Espírito Santo de Deus a meditar na sua palavra, alimentar a nossa alma e afirmar nossa confiança no Senhor, aumentando a nossa fé nesse Deus que não falha. Aleluia. Deus seja com os irmãos e que tenhamos um dia de grandes vitórias para a glória de Deus. Continue a meditar na palavra do Senhor.
Deixe o Senhor falar no teu coração. Ele tem verdades para você. Ele tem palavras que vai de encontro à sua necessidade, porque o Senhor conhece a cada um de seus filhos. Deus nos abençoe neste dia e fiquem todos conosco. Em nome de Jesus. Amém.